Vamos dar início a esse culto de intimidade com Deus. E dos irmãos a fechar os seus olhos e buscar a presença do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor nosso Deus, nesta noite, para buscar, Senhor, a Tua presença, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus te invocamos, Senhor nosso Deus. Ó poderoso Deus, estenda Tuas santas e poderosas mãos, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. A Tua igreja, Senhor Deus, que está aqui nessa noite para Te adorar, Senhor. Não olhou para o tempo, Senhor nosso Deus, olhou somente para Ti, ó Pai. Poderoso, Espírito Santo, leva, Deus, as nossas orações, a qual nós entregamos a Ti, Pai, nessa noite, nossa vida, nossa casa, Senhor, nossa família, ó Deus, a vida do nosso pastor, Senhor Deus, nós Te pedimos, Pai amado, Pai querido, traz o Teu povo, Senhor, aperta o passo, Senhor nosso Deus, dos Teus escolhidos, Pai amado, Pai querido Deus, tem misericórdia de nós, Senhor nosso Deus, somos falhos, Senhor nosso Deus, somos errante e miserável, Senhor nosso Deus, precisamos da Tua misericórdia, ó Pai, poderoso Deus, querido, que está no Seu trono lindo de glória, Pai, mas também está aqui conosco nessa noite, Pai. O Senhor não tem olhado para a quantidade, sim pela qualidade das pessoas que Te servem, ó poderoso Deus. Faça, Deus, notórias as Tuas maravilhas no meio de nós, Senhor Deus, todo-poderoso. Pai querido Deus, faça, Senhor nosso Deus, o Teu querer em nossas vidas, Pai, que nós diminuamos, Pai, para que o Senhor cresça, Senhor, e a Tua glória, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, por onde nós passarmos, Senhor Deus, que sejamos a luz para Ti, ó poderoso, ó Espírito Santo de Deus. Nesta noite, Pai amado, nós entregamos a Ti o nosso melhor, Senhor, a nossa vida, Pai amado, diante do Teu altar, Senhor, ó poderoso, ó Deus querido, faz, Senhor nosso Deus, aquilo que o homem não pode fazer em nós, Senhor Deus, pois Tu és grande, Pai, tão grande Tu és, Senhor Deus, onde o céu é Seu trono, Pai, e a terra, Senhor nosso Deus, é a planta dos Teus pés, poderoso, tão grande Tu és, Senhor, mas habitas em nós, Pai, habita em nossos corações, Pai, faz morada, Senhor nosso Deus, não nos deixe, Pai, não queremos dar nenhum passo, Senhor nosso Deus, sem que o Senhor esteja em nossa frente, Pai, nos direcionando, Senhor nosso Deus, nos dando estratégia, Pai amado, para nos livrar, Pai amado, dos obstáculos, Senhor nosso Deus, das provações, Senhor, nos fortalece, firma os nossos pés nessa rocha, Senhor Jesus, ó grande Deus, é o que nós Te pedimos, Pai, nesta noite, Senhor, e crendo, Pai amado, que o Senhor se encontra aqui no meio de nós, Senhor, fazendo, Pai amado, as Tuas maravilhas, Senhor nosso Deus, abençoando a Tua igreja, derramando, Senhor, da Tua Shekinah, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, que possamos hoje, Senhor, ser melhor, Pai, que hoje, Senhor nosso Deus, a palavra ministrada venha de encontro aos nossos corações, tirando, Pai amado, aquele resquício, Pai, coisas, Senhor nosso Deus, que muitas vezes está guardado dentro do nosso coração e que nós insistimos em muitas vezes, Pai amado, trazer de volta, Pai. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te pedimos e Te agradecemos já, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu convido os amados irmãos a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos 42. Amém? Esse Salmos maravilhoso, a alma suspira por Deus. Que a nossa alma, ela suspire por Deus mesmo, pelo Deus vivo. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Ele está aqui. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, como, como, como eu passava com a multidão de povo e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidões e festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar.
um abismo chama outro abismo. Ao ruído das cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico em oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a pressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalharam quando os meus adversários me insultaram. Pergunta sem parar: e o seu Deus onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E Ele, meu Deus, meu auxílio, meu Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus maravilhoso. A nossa alma, ela precisa suplicar pelo Deus vivo. A nossa alma, ela é sedenta pelo Senhor. O salmista, a gente vê que ele estava aflito, que ele estava angustiado quando ele escreveu esses salmos. Mas a gente tem os nossos momentos de aflição, muitas vezes, mas é onde que nós devemos clamar mais ao Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração e eu já vou estar chamando a irmã que vai estar fazendo louvor, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por esse início de culto, Pai, por essa intimidade que nós buscamos, Senhor. Precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos da Tua, Pai, presença em nossas vidas, Pai, porque muitas vezes andamos angustiados, muitas vezes andamos aflitos, Senhor Deus. E, Pai, o que fazer, Senhor, se o Senhor não estiver perto de nós, Pai? Nossa alma suplica por Ti, ó Deus, ó poderoso Deus, Deus de passado, Deus do presente, Deus do futuro, o único Deus maravilhoso que está aqui presente no meio de nós. Se faça, Senhor, nosso Deus presente. Receba, Senhor, a oração da Tua igreja, Pai. Receba, Senhor, nosso Deus, os aplausos, Senhor. Receba o louvor. Assim, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? As palmas louvam o Senhor. Amém? Quero estar chamando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar, amados. Hoje nós vamos louvar os hinos da harpa. A luz do meio ali pode ficar acesa ou atrapalha? Dá mais uma claridade. Atrapalha para a gravação? Não. Amém. Nós vamos louvar um hino que é um dos carros-chefe da harpa, amados. Vamos louvar o hino de número 15, para a glória do Senhor. Amém? Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti
meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glorifica ao Senhor com suas palmas, amado. Nós vamos louvar também o hino. Ele tem muitas versões. Talvez eu vou louvar uma versão popular, talvez você estranhe. Você diz assim, mas não é nessa versão que eu conheço. Ele tem várias, irmão. Então, se você conhece outra, dá para louvar daí, da que você conhece. Mas nós vamos louvar o 322, as Santas Escrituras. Amém? São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual, vindo das alturas, fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o Santo Evangelho, que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com uns cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o Santo Evangelho, que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador.
nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Continuamos ainda nos Salmos primeiro, amém? Para nós estarmos ministrando sobre dízimos e oferta, Salmos primeiro e somente o verso 3, amém? Ele é como árvore plantado junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujo as folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Quando a gente fala de dízimos e oferta, a gente compara, né, aquela árvore que está sempre raiz bem molhadinha, né? Então, essa comparação é bem interessante, bem legal, porque se você for olhar para as plantas e não tiver água suficiente, elas vão secar, né? Da mesma forma somos nós. Se nós não dizimarmos, nós não ofertarmos na casa do Senhor, a gente não vai ter como, né, se manter, porque muitas vezes a gente não entende isso. E quando nós passamos a entender que o dízimo é obrigação nossa, é um mandamento, quando a gente entende, a gente faz, e a gente faz com amor. Como Abel ali, né, no jardim do Éden, ele entendeu o que era ofertar e dizimar. Eu entendo que ele nem foi ministrado para ele tanto sobre isso, mas ele sentiu no coração, vou fazer uma oferta, vou entregar ao Senhor o meu melhor. Ali ele escolheu do meio do rebanho dele um animal perfeito, um animal inteiro, íntegro, para entregar para o Senhor. E Deus recebeu primeiramente a vida dele. Com o irmão dele já foi diferente. Ele pegou lá de qualquer jeito, ele fez de qualquer jeito. Então Deus não se agradou da oferta de Caim. E com isso somos nós também. Então a gente tem que ver como que nós estamos entregando o nosso melhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, aquilo que a gente tem preparado para trazer para o Senhor. Então tem que ser de coração aberto, né? Nós vemos que Deus ele se agradou tanto da oferta da viuvinha, porque era tudo que ela tinha, né? Então, quando a gente entende, a gente faz de coração, a gente fica feliz, porque a gente sabe que Deus está recebendo a nossa oferta, o nosso dízimo. Eu convido você nessa noite a estar entregando o seu melhor. Amém? Vamos ficar de pé e fazer mais uma oração? Na academia de Jesus, para esquentar. Amém? Senhor, nós te apresentamos, Pai, nesta noite, Senhor, os nossos dízimos, Pai, a nossa oferta, Pai, a qual foi preparada na nossa casa, Senhor Deus, e que o Senhor possa receber, Senhor, o nosso melhor, Pai querido Deus. Soberano, venha, Pai, abençoar, Senhor, a casa do teu povo, Pai, a tua igreja, Senhor, a tua casa, Pai, os dizimistas, os ofertantes, Pai, repreenda o migrador, o devorador, o cortador, Senhor Deus, vai de encontro, Pai, e tira, Senhor nosso Deus, Pai, qualquer dúvida, Senhor, que haja nos corações, Pai amado, para que possamos fazer o melhor, entregar o nosso sacrifício, Senhor nosso Deus, com louvor a Ti, Pai. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos louvar enquanto a salva passa, né? Vamos estar louvando o hino ao único conhecido, tá, amados? Vamos adorar o Senhor com esse hino. Em nome de Jesus, enquanto a salva está passando.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos dizer de novo? Ele é o único, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Receba, Senhor, o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus, pode sentar. Neste momento, nós vamos estar fazendo uma oração pelos enfermos, pela Cláudia, mãe do Daniel, eu creio que seja o Daniel do louvor, né? Que está internada, amém? E mais alguém que Deus colocar no coração de cada um de nós, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor nosso Deus, Pai, pela nossa saúde, Senhor Deus. Mas nós te pedimos, Pai, invocamos a Trindade Santa, Pai, em favor da Cláudia, Pai. E os outros, Pai amado, que estão internados, o seu Orlando, Senhor Deus. Vai de encontro também à vida do pastor Márcio, Senhor. Ó grande Deus, estenda as tuas poderosas e santas mãos, Senhor. E venha, Pai amado, trazer um refrigério para esses enfermos, Senhor Deus. Cura, Senhor nosso Deus. Liberta, Senhor, e transforma, Senhor. Faz aquilo que lhe apraz fazer, Senhor. Aquilo que está em seu coração, Pai. O Senhor pode todas as coisas, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Agradeço a minha rica oportunidade e neste momento eu quero estar chamando o presbítero Daniel, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Estenda as suas mãos e vamos orar para ele. Amém? Graças, Pai, pela vida. Está aqui, Pai, é um vaso, Senhor, um vaso de honra nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor já falou grandiosamente com ele, Pai. Pois, Pai, usa a vida dele como canal de bênção, como canal de intercessão para as nossas vidas, Pai. Que hoje venha haver cura, Pai, na nossa alma, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte, Senhor. Aleluias. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, Deus abençoe. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade. É uma honra estar com os irmãos aqui, podendo compartilhar algo do Senhor. E eu já queria convidar os irmãos a abrir comigo no texto tema, que está em Zacarias, capítulo 13, a partir do verso 2. Pegar do Novo Testamento para trás fica mais fácil. Mateus, Malaquias, Zacarias. Aleluias. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Chove um tequinho, né? Louvado seja Deus por isso. Irmãos, a temática dessa semana é a parte de Deus. Possamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer ensinar a nós essa noite. Amém? Todos acharam? Queria convidar você a ficar em pé, só para nós fazermos a leitura. Zacarias 13, verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá, eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Levanta-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Amém? Pode tomar seu assento. Louvado seja o Senhor. A parte de Deus, irmãos. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é uma profecia de Zacarias, onde o Senhor está falando de coisas que o Senhor iria fazer, e o Senhor está deixando muito claro que a terra seria dividida em 3 grupos. E desses 3 grupos, uma parte o Senhor ia guardar para ele, reservar para ele, o Senhor ia salvar, e 2/3 o Senhor ia destruir. Mas para a gente conseguir concluir, entender melhor o que o Senhor está dizendo, declarando sobre o povo de Israel, a gente precisa ir um pouquinho mais fundo, a gente precisa conhecer um pouquinho mais da história do porquê o Senhor estava usando Zacarias naquela época. Amém? Zacarias ele é levantado como um profeta por Deus, na mesma época que Ageu, e era uma época que, embora eles estivessem muito felizes, porque Deus levanta Zacarias como profeta no momento em que Israel está voltando do cativeiro da Babilônia, eles ficam anos lá, como escravos na Babilônia, e agora o Senhor está trazendo eles de volta, como o Senhor havia prometido. E aí, então, ao mesmo tempo que eles estão alegres por estar voltando para a nação deles, eles têm muitos desafios pela frente. Eles vão chegar ali, Deus abençoe, irmão. Eles vão chegar ali, de volta à terra deles, e eles precisam reconstruir tudo, porque está tudo destruído, os muros, as casas, o templo, tudo está destruído.
Mas fora toda essa situação de ter que reconstruir de novo, existem outros problemas que eles enfrentam. Alguns do próprio povo de Israel que estão voltando da Babilônia, eles voltam para a terra deles, trazendo consigo idolatrias que eles aprenderam na Babilônia, culturas e rituais que os babilônicos tinham. Outros chegam e aí eles começam a misturar com os povos vizinhos ali, e ali eles começam a trazer a idolatria para dentro de Israel. Alguns outros, eles se dizem homens de Deus, mas eles enganam o povo, eles proferem mentiras, eles falam coisas que o Senhor não falou. E aí aqueles poucos que ainda estão fiéis, eles começam a olhar toda essa situação, toda essa dificuldade, eles começam a desanimar. Porque, fora todo esse lado espiritual, eles ainda têm que reconstruir a casa deles, reconstruir a cidade e ainda enfrentar os vizinhos que não queriam que eles reconstruíssem a cidade. Vocês estão entendendo? Mas Deus é tão tremendo, irmãos, porque o Senhor começa a usar Zacarias para profetizar sobre Israel, sobre aquilo que eles viviam naquele tempo. E a palavra do Senhor é tão maravilhosa, porque essa profecia, ela é escatológica, ela fala dos fins dos tempos também. Ela é messiânica, tanto que a gente vê que no verso 7, ele diz assim, fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, que é o mesmo texto que o próprio Jesus usa, quando Jesus está no Getsemane. Ele está no Getsemane, quando vão prendê-los, ele repete esse texto, porque os seus discípulos, dão no pé. Então, aqui o Senhor está usando Zacarias para profetizar sobre o tempo dele. Zacarias está falando sobre o Messias. Zacarias está falando sobre o fim dos tempos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra do Senhor ela é tão poderosa, porque ela traz lição para mim e para você, em cima dessa mesma mensagem. Amém? Você crê nisso? Então, o que o Senhor está falando aqui é que o Senhor ia restaurar o povo de Israel, não só a nação, não só a estrutura que estava destruída, mas a vida espiritual deles. E aquilo que nós vamos aprender através desse texto de Zacarias são os processos de conversão a qual nós passamos. E se a gente, por algum momento, em alguma dessas etapas, a gente parar e a gente ver que a gente regrediu ou a gente estacionou, hoje é dia de conserto, amém? Então, observem comigo o que ele diz no verso 2. O Senhor diz, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Então o Senhor está falando, eu vou reconstruir o povo, eu vou restaurar o povo, e a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Acabar com os ídolos. Repitam comigo. Os idólatras, com fé, irmãos. Os idólatras não têm parte com Deus. Irmãos, o Senhor disse que a primeira coisa que Ele fará na hora de restaurar é acabar com os ídolos. E isso não é o Daniel que está falando. Sem fechar Zacarias, abram comigo, por favor, Gálatas, capítulo 5, verso 19. Olha o que a própria palavra nos diz. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de... Aqui Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele está fazendo uma lista de obras da carne, de pecados. E ali está a imoralidade sexual, ali está a mentira, ali está a enganação. E junto com esse pacote todo está a idolatria. E aí ele finaliza dizendo, eu já preveni vocês que quem pratica essas coisas não tem parte no reino de Deus. Então, os idólatras não têm parte no reino de Deus. Deus trata a idolatria com seriedade. O problema é que nós não tratamos a idolatria como ela deve ser tratada. Aí você diz, que absurdo, irmão, eu estou na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, eu não tenho nenhuma imagem de barro em casa, nenhuma imagem de madeira em casa, eu não me prostro diante de nenhum santo. Isso é idolatria? É.
Mas só isso é idolatria? Não. Quer ver um exemplo? 1 Samuel, não fecha Zacarias, por favor. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Aqui é um texto onde Samuel está repreendendo Saul. E olha o que ele diz, 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação, o coração endurecido. É como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Aqui ele não está determinando que a idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem. Ele está dizendo, aquele que tem o coração endurecido, um coração que não é ensinável, um coração rebelde, que escuta a palavra, mas não quer obedecer, é idólatra. E ele diz, porque me rejeita, eu te rejeito também. Porque toda vez que voltamos o nosso coração para uma idolatria, estamos rejeitando Deus como Deus, amém? Não para aí. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Olha como a idolatria é um negócio mais amplo do que só se prostrar diante de uma imagem. Colossenses 3, verso 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui ele está tratando a idolatria com um outro aspecto. Qual? A avareza. Sabe o amor ao dinheiro? Aquela pessoa que faz tudo por dinheiro? Ele está dizendo, é idólatra. O próprio Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vão honrar um e entristecer o outro, ou vice-versa. Ou vocês adoram a Deus, ou as riquezas, ou a mamon. Vocês estão entendendo? Idolatria, irmãos, é mais do que se prostrar diante de uma imagem. Idolatria é toda vez que eu e você colocamos algo ou alguém no lugar que pertence ao Senhor dentro dos nossos corações. Já que a gente está passeando bastante na Bíblia, eu vou fazer vocês passear bastante mesmo. Vai um pouquinho comigo para Êxodo, capítulo 20. Aqui, capítulo 20 de Êxodo, a gente vê o Senhor entregando os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é a respeito sobre a idolatria, amém? Mas, 20, verso 1. Êxodo 20, verso 1. Diz assim, Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aqui o primeiro mandamento, amém? Todo mundo conhece os 10 mandamentos? Todo mundo conhece os 10 mandamentos? Amém? Eles não foram muito confiantes agora, hein? O primeiro mandamento, o Senhor já destaca o que é mais importante. Idolatria? Não. Mas antes do Senhor determinar qual que era a primeira lei, o Senhor começa, o verso 2 dizendo assim, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de ele dizer, não procure outros deuses além de mim, porque só eu sou o Senhor, ele diz, lembre-se, o que eu fiz por vocês. Vocês podem confiar em mim, só eu sou Deus. Mas o que o mundo prega para mim e para você é algo completamente diferente. O que as propagandas falam? Você só vai ser feliz quando você tiver aquele carro. O que as pessoas falam? Você só vai ser completo quando você estiver namorando, quando você casar, quando você tiver filhos. Ou quando você tiver um emprego bem sucedido, quando você realiza seus sonhos. E você tira Deus do lugar de suficiência na sua vida. E você está colocando outra coisa ou outra pessoa no lugar. O nome disso é idolatria. Vocês estão me entendendo? Idolatria. Idolatria é toda vez que eu e você pegamos alguma coisa ou alguém e colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Idolatria é toda vez que a voz de alguém ou de alguma coisa tem mais autoridade sobre a minha vida do que a palavra de Deus. Ah, mas
eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas eu não faço. Por que você não faz? Ah, porque sabe o meu marido? Então. Ah, não, sabe a minha esposa? É complicado. Ah, os meus filhos? Ah, sabe a minha mãe? Então eu não faço por causa disso. Irmãos, a partir do momento que outra pessoa tem uma voz de autoridade maior que a de Deus sobre a sua vida, idolatria. Ah, não, mas eu não faço, porque eu preciso, sabe, o trabalho não me deixa, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar as minhas contas. A necessidade de ter uma voz mais alta do que Deus na sua vida. Sabe o que é isso? Idolatria. Ah, mas sabe o que é? É que as pessoas falam isso, que as pessoas falam aquilo, todo mundo faz hoje. Alguém tem uma voz de autoridade maior na minha e na sua vida do que Deus. O nome disso é idolatria. O que o Senhor confiou na sua mão, o que o Senhor determinou para mim e para você, se a gente não obedece e dá alguma desculpa, é idolatria. Vocês estão me entendendo? Idolatria, irmãos. O primeiro sinal de uma conversão de verdade, uma conversão genuína, é o abandono da idolatria. É reconhecer que só Deus é Deus. Não tem outra voz. Ah, mas tal fulano diz. Não, mas o que a Bíblia diz? Ah, mas cicrano fala. Mas o que a Bíblia diz? Só existe uma verdade absoluta. Essa daqui. Qualquer coisa que seja distante disso aqui, e que eu e você dermos ouvidos, e ignorarmos isso aqui, estamos tratando como um ídolo no nosso coração. Ah, mas eu tenho medo. E engraçado, irmãos, porque a idolatria não é só externo. Idolatria, dá para se fazer idolatria consigo mesmo. Porque talvez a voz que fale mais alta no nosso coração não é de alguém de fora. Não é de uma circunstância. Talvez é das nossas vontades, dos nossos planos, dos nossos sonhos. Ah, a Bíblia diz, o pastor diz que a Bíblia diz, mas eu não concordo muito, não. Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço desse jeito. Sabe qual é o nome disso? Idolatria. A sua voz, a sua vontade tem mais autoridade sobre a sua vida do que a voz de Deus. Quem que é Deus de verdade? Vocês estão entendendo? Porque a gente entende que Deus é o soberano, amém? Se eu falasse para você, defina Deus com uma palavra, você diz, o todo-poderoso, soberano, aquele que manda. Mas se Deus, Ele é o Senhor sobre as nossas vidas, a última palavra vem de quem? Mas é assim que nós temos vivido? A gente é muito bom para dar desculpa, irmão, para não fazer as coisas que Deus manda. Isso aqui não deixa, é porque o irmão é difícil, é porque é cansativo, é porque eu não tenho condição. Se Deus disse, e Ele é Deus sobre a sua vida, você obedece, porque Ele é o Senhor. Se qualquer outra voz te diz o contrário e você obedece, você colocou outra pessoa no lugar de Deus na sua vida. Vocês estão entendendo? Dói, né, irmãos? Vocês ficaram tudo com cara de triste comigo. Aquele que se converte, irmãos, e ele assume um relacionamento com Jesus, ele abandona a idolatria, ele abandona tudo. Não tem voz mais importante que a de Jesus sobre a vida dele. Se Jesus mandou, ele faz. Se Jesus disse, ele faz. Se Jesus disse, não faz, ele nem pensa. Ele descarta. E não tem essa de todo mundo faz, não tem essa de alguém falou, não tem essa de alguém concorda. Não tem essa. Se é pecado, com todo o respeito e carinho do mundo, não importa o que eu e você achamos, não importa qual a nossa opinião. Se a Bíblia diz que é pecado e ponto. Se Deus te ordenou fazer, não importa o que eu e você estamos sentindo, não importa o que as pessoas estão falando, se Deus te mandou fazer, você vai e faz e ponto. Porque quem que é Deus? Quem que é o Senhor da sua vida? Quem entregou a vida para Jesus aqui, levanta a mão. Então a sua vida é de quem? Ah, desculpa, eu não entendi. A sua vida é de quem? De Jesus. Então a última palavra é de quem? Então se Ele manda fazer e você está com medo, de quem que é a última palavra? Então você vai e faz. E se Ele falou para você não fazer, mas você quer muito, a última palavra é de quem? Eu não entendi. De quem? Porque Ele é o Senhor, irmãos. E a partir do momento que a gente ignora a voz dEle, e a gente anda de acordo com o que as pessoas falam, de acordo com o que a gente sente, de acordo com o que a gente pensa, a gente trocou o lugar de Deus e a gente começou a montar um altar idólatra no nosso coração.
Vocês estão entendendo? Primeiro passo para uma conversão de verdade é o abandono da idolatria. Você concorda comigo? E é o que Deus está falando para o povo de Israel. Eu vou restaurar vocês. E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar fim nos ídolos. Vocês nem lembrarão do nome deles. Acabou. Chega. Segundo ponto, continue lendo comigo lá Zacarias. Vocês não fecharam, né? Capítulo 13. Verso 2 ainda. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, você será morto porque está falando mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas e nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá, eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Primeiro ponto é eliminar a idolatria, amém? Agora o Senhor está falando que ele vai eliminar o profeta e o espírito imundo. Ah, então vai acabar os profetas do Senhor? Não. Ele está dizendo, os profetas que enganam o povo, os falsos profetas, os hereges. Aqueles que pegam a palavra e distorcem. E sabe o que é mais triste, irmãos? Que os falsos profetas, eles não estão lá fora no mundo. Os falsos profetas estão no meio do povo de Deus. Deus disse, acabou, vai acabar isso aí. Eu vou exterminar aqueles que estão pregando mentiras. A gente orou por isso na campanha, amém? A gente não orou por saúde doutrinária, amém? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas estão no meio do povo de Deus. Eles distorcem a palavra de acordo com a vontade deles. E sabe como é engraçado? Porque uma coisa puxa a outra. Todo falso profeta é movido por uma idolatria. Porque o falso profeta, ele tem sempre uma segunda intenção. Ele te prega uma mentira com o desejo de buscar alguma coisa. Alguns, dinheiro, outros, fama. Talvez a idolatria seja o próprio eu dele, status. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Senhor já nos alertava sobre isso. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, verso 15. Algumas folhinhas para frente de Zacarias. Mateus 7, 15. Todos acharam? Diz assim, ó. Cuidado com os falsos profetas. O próprio Jesus está falando. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode profetizar frutos maus, e a árvore má, me perdi, né, irmãos? Não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aqui, próprio Jesus está falando com a multidão, e ele está falando para eles, cuidado com os falsos profetas, porque eles parecem ovelhas no meio de vocês, mas eles são lobos vorazes, eles querem devorar, eles querem tragar, eles querem destruir. Eles vão se alimentar de vocês. E aí a gente fica perguntando, mas como é que eu vou ter que tomar cuidado, como é que eu vou reconhecer um falso profeta? Ele diz, porque pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aquilo que ele diz que prega é o que ele vive. Aquilo que ele diz que prega é o que a Bíblia ensina, porque não tem como ele ensinar uma mentira e viver a verdade, tem? Você vai ali no pé de bananeira colher uma laranja? Vai? Você toma um chá de boldo esperando que seja doce? Pode sentir o cheiro e já dá um... Não dá? De tão amargo que é. Lá em Salesópolis tem um pior ainda, que é o cipó cruz. Se vocês quiserem, eu trago para vocês. Minha mãe tem muito dele. Nossa.
Só de falar o nome, bate um amargor na boca, assim, ó. Irmãos, porque não tem como uma árvore ruim produzir um fruto bom. Se ele prega uma mentira, se ele é um falso profeta, não tem como ele viver a verdade. Porque a gente prega aquilo que a gente vive. Amém? Então o que Jesus está falando é cuidado com eles. Cuidado com os falsos profetas. Porque eles querem acabar com a vida de vocês. Eles não estão preocupados com as ovelhas. Eles querem devorar as ovelhas. E não para por aí. Romanos, abram comigo, por favor. Capítulo 16. Verso 17. Fazer vocês andar bastante na Bíblia. Para ninguém dormir. Romanos 16, 17. Diz assim, ó. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com as suas palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Aqui, Paulo deixa muito claro aos romanos, eles buscam agradar um Deus. Qual Deus? O seu próprio ventre, o seu próprio eu, o seu próprio ego. Cuidado com eles, notem bem eles. Ele continua enfatizando, olha os frutos. Sabe aquele que causa divisão, aonde está? Uma dica aqui, hein? Hashtag, não é de Deus. Há uma frase que a gente escuta muito, eu escutava muito quando era pequeno. Hoje a gente quase não escuta muito, na verdade. Fala assim, ó, quando Deus está em nosso meio, Ele nos ajunta, a comunhão. Quando o diabo chega no nosso meio, Ele nos divide. E isso é desde os céus, irmãos. Desde o início dos tempos. A palavra nos conta que Lúcifer, quando ele quer assumir o lugar de Deus, o que ele faz? Ele corrompe 1/3 dos anjos. Ele faz uma divisão no céu. Quando uma pessoa começa a fazer uma divisão no meio da igreja, fica a dica, hein? Não vem de Deus, não. Vocês estão entendendo? Falsos profetas, cuidado. E a palavra é clara. Pelos frutos, vocês conhecem eles. E é o que o Senhor estava falando ao povo de Israel através de Zacarias. Ei, eu vou acabar com a mentira. Cuidado com aqueles que se dizem de Deus, que dizem que falam por mim, mas estão proferindo mentiras. E Deus fala de um temor maior ainda. Deus fala que os pais teriam tanto temor de Deus que os próprios pais julgariam os filhos que mentissem no nome do Senhor. Temor. Porque o segundo sinal de uma conversão genuína é o abandono da mentira, irmãos. Aí se diz assim, nossa, irmão, quantas pessoas estão caindo nessas mentiras? Tadinho deles. Tadinho, não. Porque aqueles que se permitem ser seduzidos pelos falsos profetas terão o mesmo fim deles. Parece loucura, né? Olha o que o Senhor diz em Oséias, texto muito conhecido. Oséias capítulo 4, verso 6. Ele achou antes de mim. Vai que o meu estava marcadinho. Tá ligeira, Camille. 4, 6. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o... Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Aqui o Senhor está deixando bem claro, o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Ah, tadinho do meu povo, porque a verdade está disponível para todos nós, amém? Quem tem uma Bíblia aqui? Quem tem uma Bíblia aqui? Ah, achei que a turma vinha para a igreja sem Bíblia. E a sua Bíblia é a palavra de Deus, amém? E vocês creem que a palavra de Deus é a verdade, amém? E você tem ela na sua casa? Todos os dias. Então, se eu e você somos enganados por uma mentira, a culpa é de quem? Porque a verdade está disponível nas nossas mãos o tempo todo, não está? O que é triste, irmãos, é a gente dizer que é uma igreja
que nós somos seguidores de Cristo, queremos conhecer mais Ele, queremos conhecer mais quem Ele é e o que Ele pode fazer, e nunca lemos a Bíblia inteira nenhuma vez. Isso deve ser uma vergonha para a gente. O diabo nem sofre para enganar a gente. Por quê? Porque a verdade está na sua mão, mas você não utiliza dela. O Senhor te deu uma baita de uma espada, uma ferramenta, uma arma, mas você não sabe como usar ela. O inimigo vem e ainda brinca. Zomba da sua cara antes de matar você. O culpado, porque o povo é enganado, não são só os falsos profetas. São culpados? São. Terão julgamento? Terão. Mas o próprio povo, por cair, porque Deus não deixou a gente desamparado. Deus nos concedeu a verdade. A verdade está nas nossas mãos. Quem desfruta somos nós. E se somos enganados, é porque nós não estamos querendo desfrutar da verdade. De quem que é a culpa de sermos enganados? Nossa. Sabe por que os falsos profetas crescem no meio do nosso meio, no meio do povo de Deus? Porque nós não temos tempo com a palavra da verdade. A gente dá atenção para a mentira, mas a gente não tem tempo com a verdade. Irmãos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as mentiras, com os hereges, mas não para por aí quando o assunto é heresia. A gente tem que tomar cuidado para que nós não sejamos falsos profetas. Aí você diz, dessa eu estou tranquilo, irmão, eu nem prego. Tinha esqueci o nome do evangelista que falava isso, ele falava assim, pregue em todo o tempo, e se for necessário, use palavras. Ou seja, dá para pregar sem usar palavras, amém? Porque o nosso estilo de vida é uma pregação. Então, se eu e você dizemos que somos cristãos, que servimos ao Senhor, mas o nosso estilo de vida não condiz com a palavra, o que nós estamos pregando? Se não é a palavra, somos falsos profetas, hereges. Irmãos, nós temos que fazer essa avaliação em nós o tempo todo. A hora voa. O que eu estou vivendo é o que a Bíblia diz que eu devo viver? O que eu estou falando é o que Jesus falaria na minha situação? O que eu estou pensando é o que Jesus pensaria na minha situação? O que eu estou fazendo é o que Jesus faria na minha situação? Se não é, irmãos, então a gente precisa analisar friamente a nossa vida e voltar onde a gente caiu. Porque a gente está sendo falso profeta. Porque nós dizemos que somos cristãos, amém? E se nós somos cristãos, nós somos embaixadores, representantes de Cristo. E como é que um representante não representa? Falso profeta. Então a gente diz que a gente vive uma verdade, vive uma mentira, e aí pior, porque a gente está enganando as pessoas, porque as pessoas acham que isso é servir a Deus. As pessoas que andam comigo e com você, elas veem Cristo em nós. Se a gente pegasse 2, 3 pessoas que passaram essa semana conosco, no serviço, em casa, os melhores amigos, eles poderiam dizer, não, de verdade, aí está um homem, uma mulher de Deus, não vejo erro nele. Ou eles iam falar para a gente assim, nossa, ele é crente? Mentira. É nada. É crente, mas faz a mesma coisa que a gente, bebe a mesma coisa que a gente bebe, fala a mesma bobeira que a gente fala, está brincando com a gente, está bagunçando. Não é crente, não. Se a gente diz que vive para o Senhor, mas não vive de acordo com a palavra dele, você está pregando uma mentira. Você é um falso profeta. E os falsos profetas não têm parte com Deus. Vão ser destruídos. Pesado, né, irmãos? Lapada, né? Como diria o pastor Walter, diga ai. Dói, né, irmãos? Irmãos, a maneira como nós vivemos prega o Cristo que nós dizemos que cremos. E não vem com esse papo assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não concordo mesmo. Voltamos ao primeiro ponto. Existe uma idolatria aí. Porque se tem uma voz que fala mais alto no seu coração do que a voz de Deus, então há um outro Deus reinando aí.
E se a sua vida, a minha vida, não condiz com o que nós cremos, então estamos ensinando errado. As pessoas que andam com a gente, elas têm vontade de conhecer o nosso Deus, elas podem olhar para mim, para você e dizer assim, nossa, eu tenho vontade de conhecer o Deus dele, por causa da vida, por causa de quem ele é. Ou elas olham para a gente e dizem, nossa, nem dá para dizer que ele é crente. Ou dá para ficar pior ainda, irmãos. Ou elas olham para a nossa vida, a gente tem uma vida errada, e elas acham que ser cristão, andar com Cristo, é ter uma vida igual a deles, porque nós dizemos que somos cristãos e andamos que nem eles. Falamos as mesmas coisas que eles. Vocês estão me entendendo? Primeira atitude de uma conversão genuína é o abandono do quê? Da idolatria, amém? Qual que é a primeira atitude de uma conversão genuína? O abandono da idolatria. Segunda posição, segunda postura de uma conversão sincera é o abandono da mentira, das heresias. É a vida na verdade. Abram comigo, por favor, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda Pedro 2, 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Tem um fim para os falsos profetas. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. O que o Senhor está deixando bem claro é o quê? Aqueles que pregam mentiras e estão enganando o povo, têm a destruição decretada, a condenação deles já é certa. Fim de papo. Mas ele está alertando a gente tem que tomar cuidado com eles. Ele diz aqui, muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Quando eu e você não honramos a palavra lá fora, estamos envergonhando nosso nome? Sim, mas o primeiro nome que a gente envergonha é o nome de Cristo. O primeiro nome que a gente envergonha é do reino de Deus. Falsos profetas. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, eu vou para a igreja para ser que nem ele? Ser cristão é ser assim? E aí, em vez de a gente aproximar as pessoas de Cristo, que esse é o trabalho da igreja, nós afastamos as pessoas de Cristo, porque nós estamos envergonhando o nome de Cristo. É muito fácil a gente apontar alguém que está pregando na internet, as heresias estão de monte por aí, e dizer, isso aqui é uma mentira, isso aqui é um herege. Mas o problema é quando nós estamos sendo os falsos profetas. A nossa vida tem pregado o evangelho ou não? As pessoas olham para nós e veem Cristo em nós ou não? Não tem meio termo, irmãos. Porque não pode árvore ruim dar fruto bom, e não pode árvore boa dar fruto ruim. Amém? Uma coisa é eu e você declararmos, eu sou cristão, eu vou por Jesus até a morte. Outra coisa é aquilo que nós vivemos. Quem somos nós na escola, no serviço, em casa, na rua, com os amigos, onde os seus irmãos não vêm, onde o pastor não vem, mas o Senhor vê. Quem somos nós? Porque aquilo que vivemos está declarando o que realmente cremos. Amém? Então, primeiro ponto, o abandono da... Calma aí, vamos começar de novo. Primeiro ponto, abandono da... Segundo ponto, abandono das mentiras. Voltem, por favor, lá para Zacarias. E é o que o Senhor estava declarando sobre o povo de Israel. Eu vou dar fim nos ídolos, eu vou dar fim nos falsos profetas. Zacarias 13, verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e morrerão.
mas uma terça parte irá sobreviver. Farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão meu nome, e eu os atenderei. Direi, vocês são meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Irmãos, se coloca no lugar daquele povo. Eles estão voltando para a terra deles, onde está tudo devastado. E à medida que eles estão voltando, eles vêm, depois de sofrer anos em escravidão por causa do pecado, porque abandonaram o Senhor, eles estão voltando e eles veem os próprios irmãos que estão voltando fazendo a mesma bobagem. Voltando com idolatria da Babilônia. Outros chegando ali e fazendo aliança com os vizinhos e pegando os ídolos dos vizinhos. Homens que se levantavam dizendo que eram de Deus e pregavam mentiras. Mesmas bobagens. E aí, quando eles começam a olhar esses desafios, essa escassez espiritual e as dificuldades que eles tinham para reconstruir a cidade, até mesmo enfrentar os vizinhos, eles começam a desanimar. Eles começam a querer chutar o balde. Eles devem estar pensando com eles, não, Deus não deve estar com a gente, porque a gente apanhou todos esses anos na escravidão, a gente volta, está tudo arruinado, e o povo continua de costas viradas para Deus e Deus não faz nada. Mas o que Deus está falando através do profeta Zacarias é o que? Que a terça parte, tirando os idólatras, tirando os hereges, a terça parte, aquele que permanece fiel ao Senhor, esse irá sobreviver. Esse ele vai guardar. E ele diz, mas não pense vocês que vai ter vida mansa. Ah, porque eu fui fiel, aí um dia acorda e está tudo reconstruindo sozinho. O tempo está lá novinho. Tipo o João e o pé de feijão. Ah, você vai lá plantar e no outro dia tem um pé de feijão enorme. Pronto, já está botando frutos. Não. Não é que você não vai ter lutas. O Senhor está falando, aqueles que permanecerem fiéis, eu vou provar eles no fogo. Vocês vão passar por dificuldade sim. Porque através dessas situações, eu vou forjar o caráter de vocês. Eu vou esticar a fé de vocês. É o que ele está falando para esse povo que permanece fiel. Não, a vida cristã não é um mar de rosas. Em 2025 você vai ter luta sim, você vai se entristecer com alguém sim, você vai ter problema sim, as contas vão vir sim. Ah, então porque Deus me abandonou? Porque Deus não está nem aí comigo? Nossa, mas eu fui fiel, Senhor. Eu vivi de acordo com a sua palavra. Eu só acreditava no Senhor. Ah, cansei, vou chutar o balde. É por causa disso que estamos passando por luta? O Senhor diz que não. O Senhor diz, as lutas são cuidado de mim para vocês também. Vocês vão sofrer para reconstruir, vão passar pelo fogo, porque através do fogo eu vou provar vocês como se prova o ouro. Sabe como é que eles faziam com o ouro, irmãos? Quando você acha um ouro não é valioso quando você tira ele da terra. Ali junto com ele tem sujeira, tem os metais, eles levam ele e passam ele por altas temperaturas, para que separe ele daquilo que é impuro, e o ouro tenha valor de verdade. O que o Senhor está fazendo comigo e com você, cada luta que a gente passa, não é te abandonar, não é fingir que não está ouvindo suas orações, pelo contrário, Ele está esticando a sua fé, Ele está forjando o seu caráter, Ele está te tornando mais parecido com Ele. Ele está te dando o valor que você tem de verdade. É isso que o Senhor está falando para esse povo. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente permanece fiel e vê aqueles que estão infiel prosperando, a gente desanima. Ah, certinho, o Senhor não cuida de mim, olha o que estou passando. E chutar o balde, dá vontade de chutar o balde? Vou ser sincero, irmão, dá. Não vou mentir, não. Ou se dá. Se eu ganhasse R$1 toda vez que eu pensei em chutar o balde, o bebê dava com a faculdade paga já. Está feito na vida. Mas a diferença é que aquele que permanece fiel, ele pensa em chutar o balde, mas olha o que acontece com ele. Verso 9, farei essa parte passar pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei. Quando a gente pensa em desanimar, a gente volta para o Senhor, a gente volta para a verdade, a gente ouve Ele reanima a gente, reabastece, encoraja, nos lembra da promessa, e você levanta dali e continua caminhando com Ele. Você não chuta o balde. O fiel, ele não chuta o balde, porque quando ele começa a desanimar, ele vem aqui e reforça de novo as energias dele no Senhor, na palavra de Deus.
Ele vem aqui e lembra do que o Senhor prometeu para ele. Ele vem aqui e lembra qual o propósito que o Senhor chamou ele. Você lembra qual é o propósito pelo qual o Senhor te chamou? O problema é que a gente tem uma memória muito curta, irmãos. A gente esquece muito rápido de onde o Senhor tirou a gente e por que o Senhor nos chamou. O Senhor te chamou para ser rico? Se alguém foi chamado para ser rico, levanta a mão aqui, porque a gente vai fazer uma oração e eu vou reclamar com Deus agora. Alguém foi chamado aqui para ser rico? Alguém foi chamado aqui e Deus disse, vem que eu vou te dar um super carro, super emprego. Melhor ainda, eu vou te dar 1 milhão na conta, você nem vai precisar trabalhar. Alguém foi chamado para isso? Mas o problema é que quando as coisas começam a apertar, a gente trata Deus como se Ele tivesse prometido isso para a gente. Alguém recebeu uma promessa de Deus aqui que não ia passar por doença nenhuma, problema nenhum na família? Irmão. Mas quando a gente começa a passar por lutas, a gente começa a agir com Deus como se Ele tivesse prometido isso. A gente esquece pelo que a gente foi chamado. Qual o propósito? Por que o Senhor te chamou? O Senhor nos chamou para que fôssemos mais parecidos com eles. E através da nossa vida, o nome dele fosse glorificado e as pessoas conhecessem ele. E assim como nós fomos resgatados um dia, outros fossem resgatados através do Cristo que a gente carrega. Não para de chorar pelo problema de hoje, irmãos. Estou dizendo que não deve estar triste. Estou dizendo que não deve ser difícil o que está passando. Mas para de chorar pelo problema de hoje, porque o Senhor diz que aquele que permanece fiel e passa pelo fogo, ele invoca o Senhor e o Senhor responde. Todo mundo conhece essa história? Estou terminando já, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego? A palavra diz que Nabucodonosor levanta uma estátua e quer que todo mundo adore a estátua quando toca todos os instrumentos. Idolatria, amém? E aí, então, toca todos os instrumentos. Bateria, guitarra, tamborim, pandeiro. E todo mundo se prostra, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei se enfurece, denunciam eles para o rei. O rei diz que vai dar mais uma oportunidade. E aí eles falam para o rei, não adianta, porque a gente não vai se prostrar, a gente só adora o nosso Deus. E aí o rei então fica mais bravo, manda aumentar o fogo da fornalha 7 vezes mais. E diz, eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Irmãos, e a fé deles me deixa indignado. Porque quando eu olho a fé deles, eu fico envergonhado com a minha fé. Porque a resposta deles para Deus para o rei Deus pode sim nos livrar da mão do Senhor, ó rei, mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, Senhor, que não nos prostraremos. Ou seja, se Ele livrar é Deus, se Ele não livrar, Ele é Deus, e ponto final. Aí o que a gente conclui? O que a gente quer para a nossa vida hoje? Então, Senhor, eu te honrei, eu peitei o rei, o Senhor não vai deixar eu ser jogado na fornalha de fogo. É o que acontece com eles? Eles são livrados da fornalha ou eles são jogados lá dentro? Eles são jogados. Nossa, que injusto, Deus. Não, eles honraram o Senhor, não se prostraram diante da estátua, peitaram o rei, e o Senhor deixou ele ser jogado lá dentro. Não era agora que o Senhor tinha que aparecer surpreendentemente, fechar a porta ali, e não deixar eles entrar na fornalha? Porque é o que a gente quer. Mas é o que Deus faz? O que Deus faz? Deus permite que eles sejam jogados na fornalha. E eles morrem. Porque Deus estava com eles lá dentro. Irmãos, cada dificuldade que a gente passa quando a gente permanece fiel, você não passa sozinho, o Senhor está com você. E o nome dele é glorificado porque você permanece fiel. E isso é um profeta de verdade. E ele continua, eles invocarão meu nome e eu os atenderei. Direi, vocês são meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Para a gente finalizar, abra comigo, por favor, em João, capítulo 10, verso 25. Irmãos, à medida que a gente permanece fiel ao Senhor, à medida que a gente quebra a idolatria do nosso coração, que esse é o primeiro passo da conversão verdadeira, à medida que a gente começa a abandonar as mentiras, e a gente começa a se render a Deus de verdade, independente do que a gente está passando, irmãos, a gente começa a conhecer o Deus que a gente serve. Você começa a ter experiências com Ele começa a esticar a sua fé. Irmãos, pode parecer meio masoquista o que eu vou falar, mas os tempos mais felizes que eu tive com Deus foram os dias mais difíceis que eu passei. Sabe aqueles dias que você acha que está no fundo do poço, que você chora, 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 você não tem coragem de ver ninguém, você não quer sair do quarto? Foi os dias que eu mais experimentei do amor de Deus.
Porque foi os dias que eu inclinei mais meu ouvido para Ele. Foi o dia que Ele forjou meu caráter. E eu perguntava, por que, Deus? Eu sou fiel. E Deus permitiu passar por tudo aquilo. Mas à medida que Deus permitiu passar por aquilo, o Senhor estava tratando o meu coração. Porque à medida que a gente passa por essas situações, a gente passa a conhecer o Deus que a gente serve. Você passa não só a ouvir falar de Deus, você não vem para a igreja para servir o Deus da sua esposa, o Deus do seu pastor, o Deus do seu marido, o Deus dos seus pais, o Deus do seu amigo. Você começa a andar com o Deus, o seu Deus, sem idolatria. João 10, verso 25. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Sabe, irmãos? Alguém já viu o vídeo aqui de como um pastor conduz ovelha? Cheguei a ver um vídeo uma vez, está um lago grande assim, e um pastor chega lá com uma centena de ovelhas. De repente chega um segundo pastor com uma centena de ovelhas, e um terceiro pastor com mais ovelhas ainda, elas se misturam. E aí, então, a gente fica perguntando, como é agora, cada um sabe qual que é qual? Tipo, Toy Story, todo mundo vai lá, levanta o pezinho da ovelha e vê qual tem o nome dele de baixo? É assim? Ah, você é minha? Ih, não é não. É assim que faz? Aí quando a gente vai ver no vídeo, irmãos, é um negócio muito doido. Porque aí o pastor está lá, os três pastores estão juntos, e as ovelhas tudo lá pastando, misturadas. E aí, de repente, o primeiro pastor, ele vai embora, ele pega e grita para as ovelhas, ele chama. E as suas ovelhas esticam a orelhinha, escutam a sua voz, reconhecem a voz e seguem o seu pastor. As outras ficam. Quando o outro pastor sai e chama, só as suas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e seguem o seu pastor. É o que Jesus está falando para nós. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. É isso que o Senhor diz em Zacarias. Vocês permanecerão fiel, vão passar pelo fogo. Vocês me invocarão, vou responder vocês. Eu chamarei vocês de meu povo. Vocês escutarão e vocês dirão, Ele é o meu Deus. Irmãos, aquele que coloca o coração dele diante do Senhor e permanece fiel, ele não tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque é sua ovelha. Ele não tem dificuldade de obedecer. Ah, porque eu não concordo. Ah, porque tal fulano disse diferente. Não, ele reconhece a voz do pastor dele, o Deus dele, e ele obedece, porque é a voz de maior autoridade na vida dele. A pergunta é, qual a voz que tem maior autoridade na nossa vida hoje? Irmãos, não tem como a gente viver o que o tema desse ano nos propõe a viver, se a gente não passar por uma conversão verdadeira. 2025 é o ano do quê? Da devoção. Devoção é temor a Deus, dedicação, obediência. Não dá para viver isso se a gente tiver idolatria dentro do nosso. Se a gente continuar vivendo uma mentira, se a gente não reconhecer quem é o Deus da nossa vida. Vocês entendem isso? Aí a pergunta é, vocês querem se render ao Senhor? Vocês querem fazer dele o seu Deus? Irmãos, quando a gente se converteu, vamos ficar em pé? Para a gente fazer uma oração? Quando a gente se converteu em casa, eu era pequenininho. E se a gente for olhar, a gente vai vendo que esses são as etapas que a gente vai passando para a gente viver uma vida com Deus. E aí eu lembro que a minha família era simpatizante, a gente não era católico, a gente tinha umas imagens em casa, dizia que era católico, mas minha mãe não ia para a igreja. Ela dizia que não é porque não gostava muito. A minha teoria é que é porque eu e a Rafaela bagunçava demais. E ela tinha vergonha de levar a gente para a igreja. Então, ela quase não ia para a igreja. A gente ia uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses. Mas a gente tinha lá a idolatria em casa. Um reloginho com o santo aqui, uma pulseira com o santo de lá. Quando a gente se converteu, a gente começou a entender a verdade. A primeira coisa que a minha mãe fez foi chamar os irmãos da igreja, eles foram em casa e eles fizeram a rapa. Tiraram tudo aquilo que era idolatria de casa. Limparam a casa. Não limparam de levar tudo, irmãos. Limparam de tirar toda a idolatria. Tudo que fizesse alguma menção à idolatria, eles levaram e queimaram. Porque ali estava tomando uma posição com Deus. Ali a gente estava reconhecendo que somente Deus era Deus na nossa vida.
Irmãos, espiritualmente não é diferente. Se a gente quer viver para Deus, e hoje você olha para você e você diz, realmente tem vozes que estão falando mais alto que a voz de Deus na minha vida, hoje é dia de você fazer faxina na sua casa. Hoje é dia de você se colocar diante do Senhor e pedir, Senhor, me ajuda a enxergar o que é idolatria aqui. E não tenha medo, irmãos, de arrancar, jogar fora e meter fogo. Joga fora hoje. Ah, mas eu sempre sonhei. Esquece. Não importa o que a gente sempre sonhou, importa o que o Senhor sonhou para a gente. Ah, mas eu sempre... O que o Senhor pensa da gente? Ah, mas... Isso aqui é a verdade. Qualquer coisa fora disso, irmãos, não tem direito de ficar no nosso coração. Vocês entendem isso? Então hoje, nós vamos orar e eu queria convidar você a ser sincero com o Senhor. Pede para o Espírito Santo, me mostra, Pai, no que eu não tenho ouvido a sua voz, no que eu tenho levantado um altar de adoração aqui, e me ensina a servir somente o Senhor, hoje, a dar o primeiro passo de jogar a idolatria fora, de jogar as mentiras fora, e eu me render somente aos seus pés, e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Queria escurvar a sua cabeça, fechar seus olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Pai, te louvamos e te agradecemos. Pai, de antemão, Pai, já quero te pedir perdão, Senhor Jesus, porque toda vez, Senhor Jesus, que olhamos para a sua palavra, entendemos o que o Senhor quer de nós, Pai, e andamos no caminho contrário, Pai. Estamos revelando, Pai, que não temos o Senhor como nosso Deus, Pai, que tem uma outra palavra de autoridade, uma outra voz de autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Estamos revelando, Pai, que há um altar de idolatria no nosso coração, Pai, estamos enganando as pessoas lá fora, Pai, estamos enganando a nós mesmos, Senhor Jesus, mas a Ti não enganamos, Senhor Jesus, Pai, então hoje, Pai, te pedimos perdão por isso, Pai, te peço, Espírito Santo, venha revelar a mim, venha revelar a sua igreja, Pai, aquilo em nós, Pai, que não é agradado ao Senhor, Pai, e que sejamos parte, Pai, ó Senhor, Pai, do grupo, Pai, que o Senhor tem guardado para si, Pai, dos fiéis, Senhor Jesus, ó Pai, da sua parte, Deus, ó Pai, daquele, Senhor Jesus, daquela terça parte, Pai, ó Senhor Jesus, que é salvo, Pai, que tem intimidade com o Senhor, Pai, que conhece a sua voz, Papai. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Oh, Pai, que toda mentira caia por terra essa noite, Pai. Que toda idolatria caia por terra essa noite, Pai. E que somente a sua voz dirija a nossa vida, Pai. Porque somos suas ovelhas, Pai. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Nós vamos dar os avisos e já vamos estar encerrando, tá? Tem os avisos para colocar ali para nós. Nós temos culto domingo, né? 18h30, culto da família. Segunda-feira, 7 horas, oração da manhã. Quando puder, venha. Terça-feira, 19h30, a nossa EBD já começa agora na segunda semana, agora de fevereiro. Estamos aí firme e forte na terça-feira, na segunda semana. Quarta, 19h30, ainda está em recesso ao FEBRAC. Quinta-feira nós temos o culto, Intimidade com Deus, 19h30, não percam. Na sexta-feira nós temos a Tarde da Bênção, às 15 horas. A Almasbrac também já está quase voltando. E no sábado tem os encontros, a Dobrac e Jubrac. Quero saber se a Dani tem algum aviso especial para a Dobrac. Volta dia 8, quer falar com eles? Só aviso, né? A Dobrac volta dia 8, quer falar com a Jubrac? Dia 8 também retorna a Dobrac e Jubrac, amém? Então, todos sabendo, né? Os avisos são esses e não percam os cultos da igreja. Amados, reconhecendo a unção na vida do presbítero Daniel, eu quero convidá-lo a nos abençoar nessa noite, amém? Amém? Curva a cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui, Senhor Jesus, e apresentamos a Ti para aqueles que não puderam vir, Senhor Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor reservou aos nossos corações, Pai. E eu declaro sobre a sua igreja para uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, com o amor de Deus nosso Pai, a presença e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos digam amém. E as palmas louvem ao Senhor.